Bom, pessoal, o tema de hoje vai ser sangue dourado. A gente vai falar sobre sangue raro, como se caracteriza sangue raro, quais são os testes que são realizados. Isso tudo dentro da imunematologia. Quem assistiu a primeira live, a live passada do professor Diego, ele falou, né, sobre o mercado de trabalho da hemoterapia, falou sobre laboratório especializado, e a aula de hoje vai focar um pouquinho em uma das áreas, né, da hemoterapia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Érica, eu sou biomédica de formação, trabalho na hemoterapia há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, eu iniciei na hemoterapia, eu ainda estava na faculdade, foi um estágio que eu fiz no 6º semestre, e aí eu me encantei pela área, e desde então estou trabalhando na hemoterapia. Já trabalhei em banco de sangue também, e atualmente eu estou lá na Fundação Hemocentro de Brasília, no laboratório de imunematologia de pacientes, que é um laboratório especializado, serve como apoio para a hemorrede pública do Distrito Federal. E quando eles têm algum problema relacionado à transfusão, eles enviam essas amostras para o laboratório e a gente tenta ajudá-los a fazer essa transfusão acontecer da melhor maneira possível. É um prazer estar essa noite aqui com vocês e vamos seguir. Bom, pessoal, eu não consigo falar sobre sangue dourado sem a gente fazer um pouquinho uma retrospectiva dos grupos sanguíneos. Começando, a gente não pode deixar de falar de Carl Landsteiner. As melhores histórias começam com Era uma vez, não era assim? Na infância era assim, quando tinha uma história que começava com Era uma vez, a história era boa. Em 1901, Carl Landsteiner, esse senhor aqui da foto, ele descobriu o sistema BO, que é considerado o sistema sanguíneo mais importante até hoje. O que ele fez? Ele percebeu que quando ele misturava sangue de algumas pessoas com hemácias, né, de algumas pessoas com plasma de outras pessoas, o sangue aglutinava. Alguns aglutinavam, outros não. Então, ele ficou curioso, né? O que tinha nesse sangue que dava certo com algumas pessoas e com outras pessoas não dava tão certo assim? Porque até então a transfusão era feita de uma maneira muito empírica, né? Era braço a braço, uma pessoa que estava doente, estava precisando de um sangue, o sangue sempre teve esse poder de cura e nessa época muito mais. Então, eles faziam assim, pegavam uma pessoa que estava saudável, fazia uma punção no braço dessa pessoa e colocava esse sangue diretamente em contato com a pessoa doente. A maioria das vezes dava errado, né? A pessoa ia a óbito. E Carl Landsteiner, então, decidiu estudar por que isso acontecia. Ele pegou os colaboradores que trabalhavam no laboratório junto com ele e misturou esse sangue. Foi aí que deu um grande boom na hemoterapia, foi um marco na hemoterapia, deu início, então, à era científica, e a partir daí as transfusões começaram a acontecer de forma mais segura. Por quê? O que ele observou foi o seguinte: quando ele misturava hemácia de algumas pessoas com plasma ou soro de outras pessoas, alguns aglutinavam e outros não. Então, alguns que aglutinavam, ele separou em grupos, em 2 grandes grupos, e chamou o primeiro grupo de A, caracterizou esse sangue como A. O outro grupo, que hemolizava, né, aglutinava, com outras células, ele separou em grupo B. E havia algumas pessoas que não aglutinavam. Então, ele caracterizou essas pessoas como não A e não B, que posteriormente foi o grupo O que a gente conhece hoje. O grupo sanguíneo AB, ele só foi descrito em 1902 por Van de Cotello Sterrit e também faz parte do grupo sanguíneo do sistema BO. O que Carl Landsteiner descobriu nessa época era que essas hemácias que aglutinavam do grupo A, elas tinham antígenos A na sua hemácia e elas reagiam com as hemácias, né, com o soro ali, das pessoas que eram do tipo B e vice-versa. Então, ele conseguiu caracterizar, basicamente, os principais
antígenos, os primeiros antígenos do sistema sanguíneo. Então, é como a gravura aí. A hemácia do tipo A tem antígenos A na sua estrutura, o grupo B tem antígenos B, o AB tem os dois, né, antígenos A e B, e do grupo O não tem antígenos. No soro dessas pessoas, as pessoas que são, né, do grupo A têm um anti-B, as pessoas do grupo B têm um anti-A, as pessoas do grupo AB não têm anticorpos, e as pessoas do grupo O têm anti-A e anti-B. Essa descoberta foi importante para a compatibilização do sangue, que a gente utiliza até hoje. E essa é a explicação do que as pessoas costumam chamar de sangue universal, né? Que o doador do grupo O pode doar para pessoas do tipo A, do tipo B, do tipo AB, e as pessoas do tipo A só recebem sangue, né, do tipo A também, ou do tipo O, exatamente por isso, por conta dessa conformação desses antígenos presentes na hemácia. Essa compatibilização é a prova principal da transfusão, né, um dos testes pré-transfusionais que nós realizamos até hoje no banco de sangue, e isso ajuda a explicar por que uma pessoa que é do grupo A, por exemplo, como aí na gravura, ela não pode receber sangue de uma pessoa B. Ora, no sangue dessa pessoa existem anticorpos anti-A que vão aglutinar essas hemácias, né, do sangue contrário, do tipo B. Acredito que essa informação né, a maioria das pessoas já conhece. E aí a gente vai tentar aprofundar um pouquinho. O que acontece na estrutura da hemácia, né? Onde estão localizados os antígenos eritrocitários? Essa gravura mostra bem isso, né? O sistema ABO. As hemácias do grupo ABO, na verdade, elas não são os genes, como a gente estuda aí, né? O sangue ABO ele é caracterizado por açúcares, carboidratos que são adicionados a uma substância precursora, que é essa gravura aí cilíndrica que tem na hemácia. Percebam que eu coloquei aí como título desse slide sistemas ABO e H. Por quê? Porque a expressão dos antígenos ABO, eles acontecem somente com a expressão do antígeno H, que é essa gravurinha verde que está aparecendo aí para vocês. Os antígenos A e B e H, eles não são produtos primários dos genes ABO e H. Eles são frutos de uma transferência de um carboidrato de um substrato percursor, que é uma substância precursora, no caso, que é essa estrutura cilíndrica coloridinha, que a gente chama de glicam. Então, os antígenos A e B e H, eles são formados do mesmo material precursor. O que acontece? O gene H, ele codifica uma proteína que a gente chama de fucosiltransferase e ela determina a transferência de uma fucose. E esses genes, então, A e B, eles determinam a produção de transferases que irão se ligar a essa substância precursora, formando o antígeno do grupo sanguíneo e caracterizando assim o sangue. Então, quem é do grupo A, por exemplo, tem uma N-acetilgalactosamina, que é um carboidrato que é adicionado a essa substância precursora. Quem é do tipo sanguíneo B, tem uma substância, um carboidrato, né, que é adicionado aí nessa substância precursora, que é chamado de galactose. Todos nós temos essa substância precursora, exceto aqueles indivíduos que são do grupo Bombay, que é o primeiro sangue raro que nós vamos falar um pouquinho hoje. Na verdade, eles não têm esse H, que é onde esse carboidrato se liga, e assim, essas pessoas são classificadas como falso O. Na verdade, elas têm esses carboidratos, mas como não tem aonde se ligar na estrutura da hemácia, elas são tipadas como falso O. Elas fazem anticorpo anti-H, né?
E a gente consegue ver isso a nível laboratorial fazendo alguns exames com lectinas, né, que são substâncias que a gente consegue caracterizar a presença dessa substância H. É um grupo sanguíneo raro. Aqui no Brasil nós temos algumas pessoas, né, sobretudo no Ceará, e eu acho que tem mais ou menos 2 anos, quando o estado lá, o Hemocentro, o Hemocentro do Ceará, mandou um sangue raro para a Colômbia, para uma criancinha, né? Se eu não me engano, era uma criança Bombay. Então, as pessoas que têm sangue raro, elas só podem tomar sangue, né, receber transfusão de um sangue igual delas. Então, quem é Bombay só pode receber sangue de um indivíduo Bombay. Seguindo, então, essa lógica, como nós caracterizamos os grupos sanguíneos? No sistema BO, então, a gente faz uma tipagem direta e reversa. Na tipagem direta, nós pesquisamos antígenos, ou seja, aquilo que está ali presente na membrana da hemácia. E uma tipagem reversa, a gente pesquisa aquilo que está ali no soro, né, que são os anticorpos. Independente da técnica usada, seja em tubo, cartão, microplaca, o princípio é o mesmo. Nós temos antissoros, são antissoros comerciais, e aí a gente coloca as hemácias em contato com esse antissoro. Aquilo que aglutina significa presença, e o que não aglutina, a pessoa não tem. Então, o exemplo da primeira gravura aí é um cartão de tipagem sanguínea. Percebam que no B, a hemácia ficou em cima ali do gel. Isso significa que aglutinou, que existe a presença daquele antígeno quando entrou em contato com o soro do anti-B. Então, essa pessoa foi caracterizada pela prova direta como B. Quando a gente pesquisa o anticorpo na reversa, que é aquele A1 e B, aglutina no A1. Isso significa que a pessoa tem no seu soro anticorpos anti-A1. Dessa forma, a gente consegue caracterizar a tipagem sanguínea e o primeiro grande grupo de importância transfusional. Bom, o estudo dos grupos sanguíneos acontece na imunematologia. Ela é responsável pelo estudo de todos os antígenos que estão presentes nas hemácias, na membrana das hemácias, todos os anticorpos correspondentes, o significado clínico, e é uma área que envolve vários conceitos de hematologia, é uma área multidisciplinar, né? Imunologia, hematologia, genética, bioquímica e biologia molecular. Para a gente poder caracterizar os grupos sanguíneos, a gente precisa aplicar todos esses conceitos. Para a gente poder caracterizar o grupo sanguíneo, a gente tem que ter o gene, tem que dizer qual é o gene que se encontra aquele grupo sanguíneo, qual é a função bioquímica que aquele grupo sanguíneo, que aquele determinado antígeno exerce na hemácia. A gente tem que descrever qual é o anticorpo. Mais para frente, vocês vão entender como é que a gente faz essa classificação, essa caracterização de grupos sanguíneos. Então, é importante a gente saber um pouquinho de cada área, né? Atualmente, a biologia molecular tem ajudado, especificamente a área da imunematologia, sobretudo na caracterização, né, do cromossomo, onde esse grupo sanguíneo está caracterizado. Antigamente, na época de Landstein, obviamente, isso, né, não dava para ser feito, não tinha essa análise de DNA, mas quando foi possível, tudo foi estruturado, como vocês vão ver mais para frente. Antigamente, essa caracterização era feita por hemaglutinação, era só você colocar o anticorpo em contato com o antígeno. A hemaglutinação ainda é a técnica usada na imunematologia, o princípio é o mesmo, independente, né, da técnica, como eu disse, se a gente vai fazer em microplaca, se a gente vai fazer em gel teste,
em tubo, independente, tudo gira em torno dessa reação antígeno-anticorpo. Bom,